Olá pessoal, Pietra Bertolazzi aqui. E em homenagem ao Dia Internacional de Combate ao George Soros, organizado pelo Movimento Brasil Conservador, hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente sempre me pede para falar, né, que é o globalismo. Aliás, já faz tempo que eu venho querendo falar mais sobre o George Soros. Inclusive, acho que a última vez que eu falei dele foi no vídeo que eu fiz sobre o movimento Black Lives Matter, para quem quiser tá aqui no meu feed. E agora, com essa belíssima iniciativa aí do Movimento Brasil Conservador, eu vou fazer o primeiro de alguns vídeos, né, sobre esse assunto. Todo mundo sabe que o George Soros é um bilionário globalista e filântropo, né, que financia vários movimentos e várias organizações pelo mundo inteiro. Hoje ele gasta em torno de $1 bilhão por ano, né, para ajudar nas causas que ele acredita, né, na verdade, nas causas que ele tem interesse. E ele faz isso através da Open Society Foundation, né, que é uma organização fundada por ele na década de 90. A Open Society Foundation atua em mais de 100 países e uma pergunta que eu ouço com muita frequência é: por que o globalismo é ruim? Né? E, em primeiro lugar, eu vou esclarecer que existe toda a diferença entre globalismo e globalização. E, enfim, é muito comum as pessoas confundirem os dois termos. A globalização está ligada a questões econômicas e ela incentiva o livre mercado entre os países, né? E essa é uma pauta, inclusive, que o conservadorismo é a favor. O globalismo é a questão política e ideológica que surge através da união dos países. Nesse caso, os três pilares da sociedade, né, que são o político, o econômico e o religioso, se tornam um só no mundo todo. Ou seja, a ideia é que os países não tenham mais fronteiras de nenhuma espécie e que eles percam a sua cultura, né, que eles abram mão dos seus valores, da sua religião e até da sua família para seguir um conjunto de leis globais, né, ditadas por um grupo pequeno de pessoas e essas pessoas seriam os globalistas, né? E assim eles vão transformando o mundo em um bloco só e centralizando o poder mundial em um grupo de líderes que comandaria o mundo. Na verdade, esse grupo de um tempo para cá já começou a comandar, né? E pouco a pouco, né? E hoje, principalmente depois do vírus chinês, fica muito claro como está sendo testado o nível de obediência da população mundial, né? O vírus chinês nada mais foi do que o primeiro de muitos testes de dominação global que eu imagino que ainda estejam por vir. Então você não vê ninguém reclamando por aí, né, por ser obrigado a usar máscara, né, ou por ser obrigado a ficar em casa, ou na verdade você pode até ver, né, mas todo mundo acaba obedecendo, até porque os nossos governadores estipularam multas, né, e castigos caso essas questões não sejam cumpridas, né, e assim eles vão violando brutalmente o nosso direito de ir e vir, né, e principalmente de ter as nossas liberdades individuais. Então, o primeiro teste foi cumprido com sucesso, né? E a China, né, o comunismo, ganhou muita força com isso. Uma outra questão que é importante a gente pontuar é que o comunismo não é propriamente o globalismo. Ele é só uma das ferramentas dos globalistas, né? O professor Olavo de Carvalho costuma dividir essas ferramentas entre os três poderes, né? Como ele fala, que são o comunismo, né? China e Rússia, o islamismo e o Ocidente, né, que seria mais focado em alguns grupos anglo-americanos. Então, o que acontece é que, de uma forma muito bem planejada pelos globalistas, né, que inclusive tem uma agenda extremamente organizada e inteligente, esses três poderes vivem em conflito. E por que o conflito e o caos são extremamente importantes para os globalistas? Porque é aquela história, né? Sem divisão e sem destruição não tem como algo ser dominado e não tem como você impor novas regras. Afinal, um povo dividido é fácil de ser governado, né? Como já dizia Maquiavel. E é aí que entra o George Soros. O Soros é um judeu húngaro, né? Que já nos primórdios ficou conhecido pela sua forma bem peculiar de ganhar dinheiro, né, que na época da Segunda Guerra era entregando os próprios judeus, né, inclusive até familiares, para os nazistas. E eu não vou entrar em detalhes da trajetória, né, de sucesso econômico aí cheia de desvios de caráter do Soros, porque eu acho que é mais importante a gente focar no que realmente importa hoje, né, que é como esse cara age para que a desordem, né, e consequentemente a dominação global se instale no mundo.
Então, o Soros é o que a gente chama de metacapitalista, né? O metacapitalista é basicamente o cara que faz a própria fortuna em cima do capitalismo, mas que atualmente financia movimentos de esquerda, porque ele, assim como vários outros globalistas, né, no caso do Soros, chegam à conclusão, né, que na verdade, eles chegam a um ponto em que o capitalismo ameaça a sua própria soberania, né? E a última coisa que eles querem é abrir mão do poder soberano. E só para vocês entenderem, o Soros lá atrás já financiou alguns movimentos contra o comunismo. E hoje ele financia movimentos que apoiam a esquerda. E o que acontece, na verdade, é que o Soros e todos os outros globalistas não estão nem aí para a direita ou para a esquerda, né? Eles já estão num patamar, eles se sentem acima disso tudo. Então, os globalistas financiam e incentivam grupos de revolucionários simplesmente para que o caos seja gerado e para que cada dia mais a gente tenha divisões, né, como a de negros contra brancos, héteros contra homossexuais e por aí vai. E assim, né, vai se formando o caos e a polarização que, inclusive, a gente já está vivendo. A rede internacional de doações criada pelo George Soros, né, a Open Society Institute, hoje é chamada de Open Society Foundation, e eles acabaram de doar 5 milhões para o PCdoB no Maranhão, né, aqui no Brasil, e já anunciaram também que vão doar mais 26 milhões para outros partidos e outras causas esquerdistas ainda esse ano aqui no Brasil. Da mesma forma, eles também doam pro apoio de questões como legalização das drogas no Uruguai, legalização do aborto, né, entre várias outras ações pelo mundo, incluindo principalmente essas manifestações mais recentes que a gente vem vendo, né, essas manifestações bem progressistas e agressivas, né, como a Black Lives Matter, Antifas, entre algumas outras. Então, no final, assim, qual que é o discurso bonito que os globalistas tentam passar para você, né? É a ideia de que as barreiras ideológicas e culturais entre países não devem existir, né? É aquele discurso super bonito de que, nossa, todo mundo é igual, que todo mundo é uma coisa só. E esse discurso, no fundo, só é mais uma lavagem cerebral, né? Para que a gente perca cada dia mais a nossa identidade, para que a gente se esqueça até das nossas raízes e das tradições que tornaram a gente, né, quem a gente é hoje. E, enfim, os globalistas também trabalham em conluio, né, com inúmeras lideranças políticas ao redor do mundo. E uma delas, muito importante para o George Soros especificamente, é a Hillary Clinton. O Soros e a Hillary se aproximaram por terem tido o mesmo mentor, né, por assim dizer, acho que era o mentor, que se chamava Saul Alinsky. O Alinsky foi conhecido por ser o mentor também de vários radicais do Partido Democrata, né, lá atrás, e década de 50 ou 60, se não me engano. E ele segue uma linha bem parecida com a de Gramsci, né? Principalmente na questão da estratégia de dominação global não violenta, ou seja, através da guerra cultural e ideológica. Então, teve até um livro que ele escreveu, né, que chama Regras para Radicais, e ele dedicou esse livro a ninguém menos que Lúcifer. E, bom, antes que qualquer um fale aí que é teoria da conspiração, é só você pesquisar aí na internet que você vai encontrar esse livro, ou é só você ir até a livraria que você vai encontrar também a dedicatória dele. E, enfim, ele era claramente um adepto da seita satânica, e provavelmente foi por isso foi por influência dele que tanto a Hillary quanto o George Soros também seguem essa linha do satanismo, o que explica o movimento deles com algumas questões bizarras, como o tráfico de crianças, né, tráfico de órgãos, canibalismo e por aí vai. E uma outra forma dos globalistas agirem também é criar organizações com o objetivo de dominação global, né, travestidas de organizações que se preocupam com questões ambientais e sociais ao redor do mundo, como é o caso da ONU, né, que eu acho que, eu imagino que deva ser a pior e maior de todas hoje. Mas ela é uma entre muitas outras, né? E essas organizações, em específico, são um perigo porque elas são só um degrau para que a globalização total aconteça, né? E dessa forma, aí o gado, né? As pessoas alienadas são iludidas por esses discursos, né? E começam a caminhar para que o mundo seja regido por esse grupo de pessoas da elite global, né? E para que eles continuem no topo da pirâmide mundial. Então é de suma importância, né, que esse tipo de informação seja divulgada, porque não vai ser através da grande mídia que alguém vai ter acesso a elas. O movimento Brasil Conservador deu um super passo hoje aí, né, um belíssimo passo contra
o globalismo. E a ideia deles é exatamente disseminar informações sobre o globalismo e sobre o Soros especificamente. E eu vou colocar inclusive o link deles aqui para quem quiser assinar a petição que eles estão fazendo, que é uma petição exigindo do Congresso Nacional uma nota de repúdio ao George Soros, né? E um dos maiores financiadores, que é um dos maiores financiadores da esquerda, né? Que é o responsável aí por desestabilizar várias nações, né? Por derrubar governos, com essa agenda assustadora que vai desde a destruição da cultura judaico-cristã até a legalização das drogas, legalização do aborto, né? Ideologia de gênero e até a censura na internet. Por hoje é só, pessoal. Beijos e fiquem com Deus.